Conhecido por suas frases polêmicas, sobretudo acerca do cristianismo, o filósofo alemão Friedrich Nietzsche também deu a sua contribuição para o campo da educação, sobretudo nos textos sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino e Schopenhauer como educador. Textos que podem ser encontrados em português no livro Escritos sobre Educação, publicado pela editora PUC-Rio. Ora, mas por que eu estou falando isso? O motivo é que, nesse podcast, nós vamos abordar um tema que muitas vezes causa, por um lado, amor incondicional e, por outro, o ódio mortal. Porém, como aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal, eu vou me arriscar acerca dessa temática. Bom, estou me referindo ao famigerado ensino remoto, que foi o grande protagonista das atividades pedagógicas durante a pandemia do novo coronavírus. Nesse podcast, vamos abordar alguns pontos de uma pesquisa que foi realizada por mim em 2021 com o objetivo de compor o capítulo de um livro que será lançado neste ano de 2022 sobre o tema educação. O referido texto teve como objeto de pesquisa a formação de si, mediada pelo estudo no contexto digital, onde fizemos alguns apontamentos a partir da teoria do método da leitura imanente, em diálogo com alguns conceitos e categorias trabalhados por Paulo Freire e outros filósofos, como Nietzsche e Foucault. Quero, em poucas palavras, conceituar o que estamos chamando de leitura imanente. Pois bem, poderíamos dizer que é um método que se fundamenta nos conceitos de cultivo de si e cuidado de si, mediados então pelo estudo como modo de vida. E aqui quero dizer que a filosofia nietzschiana nos é muito cara, pois Nietzsche propõe uma filosofia para a estética da vida, uma filosofia que possa contribuir para tornar nossa vida humana e a nós mesmos verdadeiras obras de arte. Sendo assim, o método da leitura imanente pode ser definido como uma estética da existência mediada pelo estudo. Isto significa que, de acordo com esse método sociofilosófico, a formação humana se constitui nas atividades cotidianas que exercemos dentro e fora dos espaços educativos, ou, se quisermos, das salas de aula. Tudo aquilo que fazemos em nossa vida cotidiana contribui efetivamente para a formação de nossas subjetividades ou dos nossos modos de pensar, agir e sentir. A pesquisa que orientou esse trabalho se mostrou relevante, em primeiro lugar, em função de percebermos que as tecnologias digitais de informação e comunicação, sobretudo no ensino remoto, têm se apresentado como um elemento importante das transformações nos modos do fazer educacional, inclusive com grande potencial para capilarizar uma pedagogia da autoria, que, segundo Neves, é uma pedagogia que incentiva o uso integrado de múltiplas linguagens e promove a autoria e o respeito à pluralidade e à construção coletiva, reconhecendo nos alunos, professores e gestores atores ativos e não passivos. E, em segundo lugar, a pesquisa mostrou que a educação mediada pelas novas tecnologias digitais pode sim ser posicionada estrategicamente a serviço de uma ética das virtudes, quero dizer, do cultivo de si, da formação de pessoas críticas, reflexivas, criativas, curiosas epistemologicamente e, sobretudo, autônomas. Contudo, percebeu-se um contrassenso no fato de o ensino remoto, mediante aos inúmeros avanços tecnológicos, continuar sendo alvo de uma espécie de transposição do paradigma da pedagogia bancária. Sendo assim, levantamos a seguinte questão: em que medida o uso das tecnologias digitais de informação e comunicação no âmbito do ensino remoto e da educação à distância reproduzem ou rompem com as estruturas cristalizadas de transmissão verticalizada do conhecimento? Vale ressaltar que Freire, ele mesmo, nunca se furtou a demonstrar a importância das tecnologias para o contexto educacional, desde que estas fossem submetidas a uma rigorosa ética ancorada na vocação ontológica do ser mais. Contudo, nossas investigações apontaram para o fato de que as aulas, que eram antes um processo bancário, físico e presencial, transformaram-se
com a digitalização mundial ou a globalização digital num processo bancário virtual sem corpo e sem forma. Observou-se também que o uso instrumental das tecnologias digitais não contribui para promover um espaço de estudo e aprendizado propício à criatividade, curiosidade, reflexão, autonomia e, sobretudo, libertação, mas para reproduzir as estruturas sociais estabelecidas e a lógica capitalista de uma educação tecnicista e anti-humanista, quer dizer, estritamente profissional. Vale ressaltar que as tecnologias digitais de informação e comunicação são apenas ferramentas tecnológicas de apoio ao trabalho formativo. Por isso mesmo, são estéreis no que se refere à criação de objetivos pedagógicos por si só. É mister que a comunidade pedagógica, os movimentos educacionais e partidos políticos, em conjunto com as instituições responsáveis pelas políticas públicas educacionais, tenham o compromisso ético de construírem uma educação que possa verdadeiramente cimentar as bases para o projeto de nação fundado na ética das virtudes e da libertação das pessoas humanas. Como nos diz Pierre Levy, a partir de agora devemos preferir uma imagem de espaço de conhecimentos emergentes, abertos, contínuos, em fluxo e não lineares, se organizando conforme os objetivos ou os contextos nos quais cada um ocupa uma posição singular e evolutiva. Sendo assim, para possibilitarmos a existência de tais espaços educativos, devemos territorializar as nossas mentes e corpos, com linguagens, categorias, conceitos e epistemologias outras. Desse modo, as linguagens humanas ou tecnológicas que nos oprimem, dominam, violentam, colonizam, paralisam diante o novo, diante o medo e, portanto, diante das possibilidades de criações de novos espaços, serão desta forma desterritorializadas. Com Freire, nós podemos saber não haver prática educacional sem espaços educativos, que não se pode ser um bom educador sem a devida atenção a estes espaços, que estes são espaços, sobretudo, de diálogo entre educador e educando, e também de formação da curiosidade epistemológica. Assim, Paulo Freire nos provoca a refletir sobre o espaço remoto da educação com o mesmo comprometimento que devemos pensar qualquer outro espaço de construção e diálogo aberto entre as pessoas concretas.